Hoje é dia 30, sexta-feira, e esse é o nosso terceiro editorial do dia, o nosso chá com política. E vamos falar um pouquinho sobre tudo que está acontecendo. Pois é, tem uma avaliação da Atlas Intel que mostra que o governo Lula está, ó, caindo, tá? O negócio está mais complicado do que você possa imaginar para o lado do governo Lula. E assim, está cada vez mais difícil do homem se sustentar na presidência da República. Outro ponto que a gente fala é que a gente está acompanhando essas sanções, né, do governo norte-americano, nossa novela preferida, contra os ministros do Supremo Tribunal Federal aqui, que podem chegar inclusive no governo Lula. Mas no meio dessa bagunça toda, agora a oposição está buscando um impeachment. Não é do Moraes, não é do Lula, é do chanceler Mauro Vieira, do chanceler brasileiro. Eles dizem que o chanceler brasileiro está indo só para o lado errado. Enquanto isso, o governo do Lula recuou. Disse que não vai partir para retaliação nenhuma contra o governo Donald Trump, não. Que é melhor ele se manter quietinho e não entrar nessa briga, não. Inclusive, o Departamento do Estado norte-americano disse que restringir, né, os vistos de autoridades, segundo uma matéria do The New York Times, parece que foi feito prontinho, para carapuça servir num certo juiz da Suprema Corte do Brasil. É matéria do The New York Times, tá bom? Então a gente vai falar sobre tudo isso aqui para vocês. Enfim, a gente tem muita matéria importante. A Veja, né, dando atenção para o Eduardo Bolsonaro. Depois do Estadão, né, assustar a gente com uma matéria defendendo o Eduardo Bolsonaro e criticando o governo Lula, agora vem a Veja. Alguma coisa esquisita acontecendo. Estão com medo. Estão sentindo o impacto. A Veja, que não é boba nem nada, pensou, peraí, tem muito mais conservador no Brasil do que petista. Para que eu vou ficar do lado desses caras? Depois, eu ainda corro o risco de tomar uma sanção do Trump? Vou não, vou mexer com isso não. E aí, vem a matériazinha do Eduardo Bolsonaro. Isso e muito mais aqui no nosso editorial. Então, meu amigo, você que tá aqui agora, tomando esse chá da tarde, tem que ser chá, porque o café ninguém dá conta de pagar esse trem. Tá caro demais. Vamos falar um pouquinho sobre política. Não esquece de inscrever no canal, curtir, compartilhar. Eu tenho que falar para você, né? É preciso, é necessário. Então, dá uma força pra gente aí, beleza? Bora de matéria, que eu sei que você tá aqui por isso. Vamos pra cima. É o seguinte, o governo Lula tá de mal a pior. Dá uma olhada, acabou de sair. Quentinha, saiu há 16 minutos atrás essa matéria. Revista Oeste. Atlas Intel, que é uma entidade de pesquisa, 2 pontos. Lula tem a pior avaliação da série histórica. Será por quê? Será que é porque é recorde de arrecadação e o maior rombo fiscal da história do Brasil? Será que é porque não tem projeto de governo nenhum? Será que é porque está aumentando imposto no lombo do brasileiro? Será porque está cortando da educação? Será porque está cortando da saúde? Está faltando vacina em um monte de município? Será que é porque os prefeitos estão com raiva porque tem que fazer aquela marcha para ir pedir bênção lá para o governo Lula? Será que é porque as estatais estão quebrando? Por que será que o Lula está com essa reprovação tão grande, né? Não dá nem para saber. Pesquisa Atlas Intel, divulgada nesta sexta-feira, mostra que o governo Luiz Inácio Lula da Silva tem a pior avaliação do seu mandato até agora. Mais da metade dos brasileiros consideram o governo Luiz Inácio Lula da Silva ruim ou péssimo, mas é péssimo demais. Para 41,9%, a administração é boa ou ótima. Não vou nem comentar, né? Vou evitar processo, tá? 6% consideram a gestão regular. Na série temporal, este foi o maior índice de avaliação negativa, ruim ou péssimo. O mais alto até então foi de 50,8%, registrado na pesquisa de fevereiro. Pois é, a galera lulopetista aí estava comemorando, dizendo que, não, a gente estabilizou. Não, assim, não tá bom não, tá ruim, mas não tá piorando. Pois é, tá piorando sim, isso aqui é só o começo. A aposta, inclusive, do governo Donald Trump é que o Lula vai perder a eleição no primeiro turno para o candidato, né, que tiver o apoio do Bolsonaro ou pelo próprio Bolsonaro. Tá difícil, hein, PT? Vamos lá, pessoal. Agora, a oposição tem uma nova estratégia, uma nova arma. Segundo a oposição, não basta, né,
torcer e sonhar pelo impeachment do Lula, porque isso depende muito, né, do presidente da Câmara, o Hugo Mota. E nem adianta sonhar e torcer pelo impeachment de ministro do STF, porque isso depende do Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Então, a oposição entendeu que isso não vai acontecer agora. Então, tem uma alternativa. Vamos, pelo menos, começar a pegar os ministros do Lula. Oposição, matéria do Metrópolis, só para constar a fonte. A oposição busca impeachment do chefe da diplomacia do presidente Lula. Insatisfeitos com a condução da política externa brasileira, parlamentares da oposição sinalizam que devem articular um processo de impeachment contra o Mauro Vieira, o chefe do Ministério das Relações Exteriores. A ameaça contra o chanceler aconteceu durante uma audiência na Comissão das Relações Exteriores, CREDEM, na Câmara dos Deputados, na quarta-feira. Entre os temas discutidos na reunião, entre o chefe da diplomacia brasileira e deputados federais, estavam o asilo concedido à ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, além da fuga de opositores de Nicolás Maduro da Embaixada da Argentina na Venezuela, antes sobre os cuidados do governo brasileiro. A expectativa da CREDEM era debater o assunto no início do mês, quando Vieira foi convocado para prestar esclarecimento. O ministro, no entanto, não compareceu à reunião marcada para 6 de maio, em virtude da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Rússia, da qual o chanceler também participou. O não comparecimento do ministro gerou críticas e acusações criminais por parte do deputado federal Marcel Van Hatten, do Partido Novo. Por isso, o parlamentar revelou a intenção de pedir o impeachment de Mauro Vieira por crime de responsabilidade. Vamos entender. A própria Constituição, está na Constituição. Está na Constituição, não é na cabeça do Van Hatten, não. Diz que é função do Congresso fiscalizar o Executivo. E o Congresso pode convidar, qualquer comissão pode convidar ministros de Estado. E no caso do convite, esses ministros podem recusar. Porém, se esses ministros recusarem, ou se a comissão entender que é muito necessário ouvir, é extremamente necessário ouvir esse ministro, ele pode convocá-lo. E o não comparecimento, a própria Constituição estabelece que é crime de responsabilidade, passível de impeachment. Isso já aconteceu. Enquanto o ministro Flávio Dino era ministro da Justiça, ele foi convocado e não compareceu, deu uma banana para o Congresso. Resumindo, o Congresso, que tomou uma banana, hoje é o considerado uma banana. E o Mauro Vieira tem 2 pontos. A primeira é a forma vexatória que o governo Lula trata o cidadão brasileiro, chamando a gente de burro, de otário, de idiota, de mané. Sabe por quê? Os caras pegaram uma corrupta lá do Peru, que tem envolvimento com o próprio governo, e pegaram ela depois dela ser condenada lá no Peru e passou o sinal para o mundo. Aqui é a terra de impunidade. E aí depois vem bancando, uma ditadura ali do lado, na Venezuela, dando atençãozinha. Os Estados Unidos entrou dentro da embaixada argentina, que fica dentro de Caracas, na Venezuela, e tirou os reféns do ditador Nicolás Maduro de lá de baixo. Sabe quem é que estava mantendo os reféns lá dentro? O Brasil. Quando perguntaram para o Brasil, para o Mauro Vieira, se o Brasil sabia disso, ele falou, não, mas nem sabia que isso ia acontecer. Vergonha. O Brasil tinha que ter orgulho de falar, não, nós ajudamos os Estados Unidos a retirar os reféns de dentro, lá da embaixada. Mas não, o Brasil é uma vergonha. Vamos lá, pessoal. Falando agora de sanções ao governo. Não, ao governo não, ao ministro Alexandre de Moraes. E governo, uma democracia, a mesma coisa, Afinal, eles acham que os ministros do Supremo são uma própria democracia. Olha só o que acontece. O Planalto ligou para o Alexandre de Moraes, o Lula, e, assim, tentou acalmar o ministro sobre as ações. E aí, os ministros do Supremo cobraram um posicionamento duro do Lula para defender o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. E o Lula disse, olha, vou responder de forma ríspida, vou fazer retaliação ao Trump. Parece que não deu bom, não. Olha a matéria da CNN. O Planalto recua, rejeita a retaliação contra a eventual sanção dos Estados Unidos ao ministro Supremo Alexandre de Moraes. O Itamaraty começa a se debruçar sobre o alcance da lei Magnitsky. Está falando, não é bem assim, essa lei Magnitsky não vai ser tão pesada assim, não, acho que a gente não precisa falar tão alto. Integrantes do Palácio do Planalto
relataram à CNN serem contrários a uma retaliação na mesma medida contra os Estados Unidos, caso o país sancione autoridades brasileiras. Resumindo essa história aqui, né, eles estão sentindo o impacto já. Para que vocês tenham noção, dá uma olhada nessa matéria aqui, que foi publicada, né, pelo The New York Times. O governo Trump ataca juiz brasileiro por, abre aspas, censura. Uma nova política do Departamento de Estado para restringir vistos de autoridades estrangeiras que censuram vozes online parece ter sido criada para um juiz específico do Supremo Tribunal Federal. Será que depois de escrever em português que os censores, né, pessoas que censuram autoridades ou pessoas, né, cidadãos norte-americanos, não serão perdoados sem anistia? Será que essa turma, literalmente, acha que foi pro Alexandre de Moraes? Não. Só porque eles escreveram em português? Para! Olha só, o Ivan Kleber escreveu aqui. Abre aspas. Política do Departamento de Estado para restringir vistos de autoridades estrangeiras que censuram vozes online parece ter sido criada, né, escrita para um juiz específico do Supremo Tribunal Federal do Brasil, diz um artigo do jornal The New York Times. Ou seja, aos poucos, aos pouquinhos, né, parece que está todo mundo entendendo que quem tentar censurar cidadão norte-americano vai responder de acordo com as leis norte-americanas. E lá dentro dos Estados Unidos, parece, né, que aos poucos o jogo está começando a assustar membros da Suprema Corte. E aí não para por aí, né? O jornal Metrópolis fez a seguinte publicação. O governo Lula disse que as sanções dos Estados Unidos podem não atingir o ministro Alexandre de Moraes, no Brasil. O ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, que é aquele que eles estão pedindo o impeachment dele, o Marcel Van Hatten fala em impeachment, sustenta que a sanção financeira a Alexandre de Moraes pode não ter vigência nenhuma extraterritorial, ou seja, não vai chegar aqui. O constitucionalista, que é o André Marsiglia, ele escreveu o seguinte, eu tenho dito, o governo precisa estudar a lei Magnitsky. Ela é aplicada nos Estados Unidos, à empresa dos Estados Unidos. Seus efeitos, no entanto, são sentidos fora do país, pelo sancionado, quando ele usar serviços dessas empresas. Então, aquele negócio, não vai usar o Wise, não vai usar Airbnb, não vai usar o Netflix. Por quê? Porque são empresas americanas. E essas empresas americanas acabam ficando, né, na mira ali das decisões da lei Magnitsky. Então, quando o governo do Lula tenta barrar ali, né, a hipótese, tenta barrar ali, dizendo não vai alcançar, vamos acalmar o Alexandre de Moraes, eles sabem. No fundinho, né, tem um grupo ali de estudiosos da direita internacional que sabem que sim, vai chegar sim nos ministros do STF, e não é só nos ministros do STF, é uma pá de gente, é um amaranhado de pessoas que vão receber aí, né, o impacto dessa lei Magnitsky. Agora, uma das coisas que mais me impressiona é que a imprensa está mudando a sua postura. Olha só, a revista Veja resolveu fazer uma matéria dando voz ao Eduardo Bolsonaro. Eles começam a perceber que o discurso do Eduardo Bolsonaro se aproxima mais da realidade que o discurso que o STF trouxe até agora. Até a Veja, até o Estado de São Paulo, né, o Estadão, fez uma matéria defendendo o Eduardo Bolsonaro em relação ao governo Lula. Olha isso, né? Matéria da Veja. Abre aspas. São sucessivos abusos. Em entrevista à Veja, Eduardo Bolsonaro faz críticas e acusações contra Alexandre de Moraes. Diz que o ministro do STF pratica jogo de cartas marcadas para condenar seu pai à prisão e fala pela primeira vez de forma explícita em concorrer ao Palácio do Planalto em 2026. Em meio a mais uma crise institucional que envolve o Supremo e a base de apoio do ex-presidente, que é o réu principal do julgamento em curso por tentativa de golpe, um dos personagens centrais do embate, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, resolveu partir para o ataque. Alvo de investigações da Procuradoria-Geral da República por suposta articulação de sanções internacionais
contra o ministro Alexandre de Moraes, o parlamentar deu uma entrevista exclusiva à Veja, em Dallas, nos Estados Unidos, onde tem vivido nos últimos meses. Longe do Congresso Nacional, mas no centro de articulações políticas e diplomáticas que acendem alertas em Brasília. Ele falou pela primeira vez, de forma explícita, como um possível candidato a voos mais altos em 2026, ou seja, presidência, né? Ao longo da entrevista, ensaiou frases de presidenciável, falou da necessidade de retomar o que chamou de rumo liberal conservador, afirmou que o Brasil perdeu a soberania institucional e que há uma elite burocrática disposta a sabotar qualquer tentativa de transformação profunda do Brasil. Alguém discorda aí do Eduardo Bolsonaro? O que mais me impressiona é que agora, né, alguns veículos de informação, né, vêm começando a observar o outro lado. Até pouco tempo atrás, sempre que você falava de aliados do Bolsonaro, do clã Bolsonaro, clã do bolsonarismo, eles tratavam como um bando de idiotas. Eu via as mídias, olha, orando para pneu, acreditando em alienígena, acreditando em sósia do Lula, bando de idiotas, não sei o quê. Mas parece que o jogo mudou. Parece que aquele discurso que eles tiravam onda, tá crescendo a censura, tá crescendo o autoritarismo, tá crescendo o ativismo judicial. Eles riam. Parece que agora a imprensa tá chegando, tá sentindo a água bater no bumbum. E aí o discurso está mudando. O discurso está mudando. Tá certo? Bora pro próximo bloco. Vamos lá, pessoal. Se tem uma coisa que a gente pode perceber é que o governo Lula tá mais perdido que balinha na boca de banguela. Tá perdido. O homem não sabe nem o que tá fazendo. Sabe de nada, né? Não sei de nada, companheiro. Pela primeira vez, essa frase do Lula faz sentido, né? Lula, e aí? E o mensalão? Eu não sei de nada. Lula, e o petróleo? Sei de nada, companheiro. Ô Lula, e a Janja? Não, essa que eu não sei mais ainda. Aí você pergunta pra ele, Lula, e o governo? Esse eu sei. Não, ele não sabe de nada. Esse é o único que ele não sabe de nada. Dá uma olhada. O Lula dá bronca em equipe durante evento no Paraná. Ué, cadê as entregas? Eu vim aqui pra fazer o quê? Resumindo, esse vídeo é emblemático demais porque ele mostra literalmente que o governo Lula tá falando, mas não tá entregando nada pro Brasil inteiro. A Rosana Gomes Guerra, beneficiária do Fomento Mulher, a Cristina Aparecida de Souza, beneficiária do Pronaf. Eu não ia entregar umas coisas aqui para essas mulheres, gente? Estava na minha agenda que eu ia entregar não sei o quê para essas mulheres. Cadê o Messias? Gente, eu ia entregar umas coisas pra essas mulheres, gente. Por que não, gente? Pra essas mulheres, Messias, cadê? Eu entregar pras mulheres. As entregas que eu ia fazer aqui, você colocou no roteiro, Lula vai entregar não sei o que para tal mulher, vai entregar não sei o que para tal mulher. As mulheres estão aqui, mas cadê o coisa que eu ia entregar? Não tem? Lula, você falou que ia entregar picanha, você falou que ia entregar um Brasil melhor, você falou que ia entregar menos sigilo de informação, você falou que não ia gastar tanto. Isso tudo você falou que ia entregar para elas. Não entregou nada, né? Mais saúde, mais educação, entregou nada. Então não tem. A Rosana Gomes... Então não tem. Gente, piada à parte, sabe? Tirar onda à parte, precisamos entender. Nós estamos num barco. E esse barco está indo literalmente em direção ao iceberg, igual o Titanic. O problema é que o gestor está mirando o iceberg. Ou seja, em alguns casos você vê a coisa afundando por falhas. Aqui você vê a coisa afundando por negligência, você vê a coisa afundando por conivência. O Brasil está perdido, literalmente. E aí, quando a gente pensa que não pode ficar pior, vem essa próxima matéria. Talvez o maior escândalo que o Brasil já passou não é mais o petrolão, mensalão, não é nada disso. É o escândalo da Previdência, do INSS. Hoje, o Jornal da Band expõe uma matéria, né, que mostra que havia um mensalão, havia uma mesadinha para políticos vindos dessas instituições e dessas associações que o governo Lula está tentando convencer você
que foi o Bolsonaro que fomentava essas associações e entidades de esquerda. Não dá para convencer. Eu quero que você assiste, né, essa matéria da Band. E aí, você me dá seu posicionamento sobre isso aqui. A investigação aponta que políticos recebiam mesadas de associações envolvidas no esquema dos descontos criminosos no pagamento de aposentados. Propina que chegava a R$50 mil por mês. A investigação encontrou digitais de parlamentares que tinham alguma influência no INSS. Investigadores apontam que políticos recebiam mesadas de associações para atender interesses das entidades. Valores que, em média, chegam a R$50 mil por mês. Entre deputados e senadores com mandatos, pelo menos 15 estariam envolvidos. No alvo estariam parlamentares do PDT, partido que comanda o Ministério da Previdência, mas também de outras siglas, da base do governo e até da oposição. Investigadores afirmam que os políticos recebiam dinheiro das associações e até de instituições financeiras para facilitar o acesso aos dados dos aposentados por meio de indicações de servidores no INSS e também para aliciar o comando do Instituto. A cúpula que comandava o INSS quando o escândalo estourou é suspeita de receber propina para liberar os dados dos aposentados. Dirigentes das associações investigadas prometem colaborar com as investigações nos depoimentos que vão prestar à Polícia Federal e expor a influência de políticos. Vejam que eles já falam em fazer delação premiada. Expor a influência desses políticos pelas associações e quem recebiam essas mesadas, né? Mesmo com as suspeitas, ministros trabalham para que cerca de 10 das 41 entidades que oferecem os descontos continuem atuando junto ao INSS. Vocês percebem que os ministros estão defendendo as entidades e não o aposentado? Acho que ao final de tudo ficarão poucas e boas associações fazendo esse trabalho de atendimento aos aposentados. Só que a Câmara dos Deputados já aprovou a urgência do projeto que acaba com os descontos automáticos. Nesta sexta, os Correios vão começar a atender vítimas do golpe. Basta o aposentado levar um documento de identificação pessoal. O ministro da Previdência, Volney Queiroz, disse que o governo espera reembolsar as vítimas das fraudes do INSS bem antes do final do ano. Cara, o governo não reembolsa nada. Quem vai reembolsar somos nós. Tomara que o Congresso aprova logo esse projeto, né? E acaba de uma vez com esses sindicatos, né? Cara, eu mesmo, teve durante um período que eu atuava em prol dos aposentados, esses sindicatos faziam promessas, mundos e fundos, de que ajudavam os aposentados. E tinham entidades sérias que davam serviço de assistência médica e tudo. Mas, cara, eu espero, torço do fundo do meu coração que, sabe, o Congresso elimine de vez qualquer possibilidade de desconto na folha dos aposentados. E que não quer usar dinheiro público. Não é um desejo do governo pegar agora dinheiro do recurso do Tesouro para ressarcir. O interesse nosso é ir às últimas consequências em busca daquelas pessoas que fraudaram. O governo ainda não cravou uma data para começar a ressarcir as vítimas. Não vai ser ressarcido. A realidade dos fatos é essa. Essas vítimas jamais serão ressarcidas, né? Porque o governo não tem dinheiro, o rombo é bilionário, o governo não tem dinheiro para isso, né? Essa é a realidade dos fatos. Cada dia que passa, a situação fica mais complexa, mais complicada, né? E o dinheiro não vai ter. Vamos lá, pessoal. Olha essa matéria aqui. Se tem uma coisa que hoje eles estão desesperados, né, sobre a possibilidade da direita lançar, né, uma frente ampla pelo Senado em 2026. E aí é que vai ter uma tensão grande em relação aos ministros do STF. Se hoje os ministros do STF ainda estão de pé sem sofrer impeachment, é porque a oposição, né, ou seja, a maioria do Senado mantém os ministros lá dentro. Afinal, é muito clara a regra, né? Ou seja, e aí, Tino, a regra é clara? Claríssima. Câmara impeacha Lula, Senado impeacha a STF. Pronto, essa é a regra. O problema é quando o juiz não quer mexer com o jogador. Esse é o fato. Então, vamos entender. Tem uma matéria aqui,
que foi publicada na Globo News, né? E lá na Globo News, o desespero com a direita é gigante. Ó, Bruno Zambelli, que publicou, deputado, com medo da direita, Lula quer lançar Haddad, Tebet e Gleisi ao Senado. Não, são figuras assim que, dentro do seu espectro político, são adoradas pela população com chances gigantescas. Simone Tebet, como senadora, é lógico que ela ganha. O Haddad, nosso melhor ministro da economia que o mundo já viu, né? Talvez até que a galáxia já viu. É a Gleisi, né, gente? Então vamos escutar aqui. Eu vou chamar a Juliana Braga, que ela fez uma apuração, vai explicar pra gente porque o objetivo, né, Ju, é diminuir o risco da extrema-direita conquistar mais cadeiras onde o bolsonarismo é mais forte. Boa tarde pra você. Boa tarde, Andréia. Vocês estão comentando aí o cenário no Congresso hoje. O clima não tá bom, mas o PT teme que possa piorar, tá? Vendo esse enfraquecimento das alianças com a sua própria base, o PT está antecipando essas conversas para 2026, de olho no Senado e com foco principalmente nas regiões Sul e Centro-Oeste, onde o bolsonarismo é forte. Por quê? Porque há petistas graúdos que veem o risco real do PT perder as 2 cadeiras do Senado nos estados dessas 2 regiões. E aí, continuando aqui falando em ministros, a gente tem em Mato Grosso a ministra Simone Tebet, cotada para disputar o Senado, ela que teve uma visibilidade importante em 2022 na sua candidatura à presidência da República, e também no Mato Grosso do Sul, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que pode abrir um canal de diálogo importante com o setor agropecuário, um setor importante, inclusive, para a candidatura de Lula à reeleição. Na semana que vem, o PT deve fazer uma nova reunião do seu grupo de trabalho eleitoral. Esse que é um grupo que geralmente é montado perto das eleições, mas diante desse cenário ele nem foi desmontado desde as eleições municipais. Eles estão fazendo reuniões regulares e devem se reunir na próxima semana, ter uma reunião marcada na próxima semana também. E aí, Andréia, devolvendo para você, a gente estava falando aqui sobre ministros que podem ser convocados, eles precisam se desincompatibilizar em abril. Você trouxe recentemente aqui, por exemplo, a possibilidade do ministro Fernando Haddad ser convocado para essa missão também. E aí eu te pergunto, será que o governo, do jeito que está, vai ter fôlego em 2026 para mostrar força com seus secretários executivos, com uma esplanada de secretários executivos? Pois é, eles vão ter que desincompatibilizar, ou seja, vão ter que sair de seus cargos, o que já está um caos, né? Desesperador. Será que com a economia afundando da forma que está, será que vão ter força, né, para se eleger? E aí o meu recado agora vai para o agro brasileiro, né? O Carlos Fávaro lá no Mato Grosso, se o agro brasileiro apoiar, literalmente apoiar o Carlos Fávaro e apoiar a reeleição do Lula, parabéns, vocês merecem todas as medidas que vierem do governo Lula para vocês merecem, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos falar do Donald Trump agora. Vamos falar de geopolítica um pouquinho. Olha só, em segunda derrota a Donald Trump, uma juíza estadual, né, ali, mantém a suspensão indefinida à ordem que impedia Harvard de matricular estrangeiros. Uma juíza federal dos Estados Unidos manteve a suspensão, juíza federal, tá? Manteve a suspensão em caráter indefinido de uma decisão adotada na semana passada para barrar o plano do governo Donald Trump, que impediu a Universidade de Harvard de matricular estudantes estrangeiros em meio a uma batalha legal e política entre a Casa Branca e a universidade. O que está rolando com a Harvard, né? Só para vocês entenderem. O Donald Trump disse que vai monitorar as redes sociais de estrangeiros que querem se candidatar a uma vaga na Harvard. É diferente do que o Lula tá querendo fazer aqui. Daqui a pouco vai chegar algum peito de pombo aí, né? Algum petista falando, e aí, ó, tá vendo? Vocês não falam do Trump aí, monitorar as redes sociais. Primeiro, é de estrangeiro. Mas é censura do mesmo jeito? Não, não é não. Não é não. É proteção interna, tá? Então, vou monitorar as redes sociais para ver se esse cara não fala de antissemitismo, se esse cara não é uma ameaça aos judeus, se esse cara não é uma ameaça ao meu estado, ou você não viu o peito de pombo, que o Brasil, a República Tupiniquim aqui, virou uma fábrica de espiões russos para ir para os Estados Unidos estudar nas universidades lá. Esse cara não tem vida pregressa na rede social, não existe nada da rede social desse cara, esse cara não posta nada, ele não existe. Não existia, até tal ponto que virou brasileiro, é um russo que virou brasileiro, e de repente vai brotar lá em Harvard lá para fazer o quê? Espionagem lá dentro dos EUA. Peraí, meu companheiro, tá certo, né? Agora essa decisão da juíza.
O Donald Trump vai ter que ter muito peito para entender, né, que ele vai ter que adotar o modelo Bukele e apostar na Suprema Corte. Porque é o seguinte, quantos votos essa juíza recebeu para dizer o que o Donald Trump pode ou não pode fazer com medidas de Estado e medidas de proteção? Teve um caso lá nos Estados Unidos que o FBI foi atrás da juíza, pôs ela ir lá para o Chilindró. Lembra disso? O Donald Trump vai ter que começar a atuar desse jeito, até porque lá a Suprema Corte norte-americana não é a Suprema Corte Tupiniquim, daqui da República Tupiniquim, não. É diferente. Por exemplo, a Justiça lá dos Estados Unidos mandou o Trump suspender tarifaços que tinham sido aplicados à China. Cara, em questão de horas, já foi revertido. Mas o detalhe é, se eles ficarem interferindo na gestão Trump, a China vai engolir eles, a Rússia vai engolir eles. Justiça restabelece tarifário de Trump após a suspensão em menos de 24 horas. O tarifaço do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, foi restabelecido nesta quinta-feira, após ficar suspenso por menos de 24 horas. O retorno das tarifas, inclusive contra parceiros comerciais de Washington, aconteceu após uma decisão da Corte de Apelações que favoreceu o governo norte-americano. De acordo com as informações da rede CNBC, a equipe jurídica de Trump alcançou uma pausa temporária na decisão que derrubou as tarifas recíprocas, medida anunciada pelo governo norte-americano no início de abril. Ou seja, lá, se o Trump não peitar, se ele não enfrentar o discurso de juízes ativistas, ele vai cair de novo. Ou ele aplica o modelo Bukele, modelo Milley, ou ele vai cair. É simples assim. Tá? É simples assim. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um editorial nosso, tá? Esse foi o terceiro editorial do dia. Às 7 horas da noite a gente tem mais editorial, mais um bate-papo. E a gente vai estar conversando sobre um pouquinho, né? Sobre tudo que está rolando na política brasileira, tá? Então, muito obrigado. Vejo vocês daqui a pouco, tá? A gente vai jantar. Eu volto na sua casa para jantar, põe água no feijão. E aí, vamos falar mais um pouquinho sobre tudo que está acontecendo. Tô de olho. Tarcísio de Freitas prestando depoimento hoje no Supremo Tribunal Federal a favor do Bolsonaro. Tô de olho no Tarcísio. Quero ver o que ele vai falar, tá bom? Abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.